Esta conferência será gravada agora. Oi, pessoal. Eu sou a professora Juliana e eu vim aqui hoje para a gente falar sobre texto, escrita e identidade de escrita, autoria. Então, a gente vai começar. Eu vou começar lendo um poema do Manuel de Barros, desse livro aqui, ó, Memórias Inventadas. Eu não amava que botassem data na minha existência. A gente usava mais, era encher o tempo. Nossa data maior era o quando mandava em nós. A gente era o que quisesse ser, só usando esse advérbio. Assim, por exemplo, tem hora que eu sou quando uma árvore e podia apreciar melhor os passarinhos. Ou tem hora que eu sou quando uma pedra. E sendo uma pedra, eu posso conviver com os lagartos e os musgos. Assim, tem hora eu sou um quando, um rio, e as garças me beijam e me abençoam. Essa era uma teoria que a gente inventava nas tardes. Hoje eu estou quando infante. Eu resolvi voltar quando infante por um gosto de voltar, como quem aprecia de ir às origens de uma coisa ou de um ser. Então agora eu estou quando infante. Agora, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe e todos moramos no rancho de palha perto de uma aguada. O rancho não tinha frente nem fundo. O mato chegava perto, quase roçava nas palhas. A mãe cozinhava, lavava e costurava para nós. O pai passava o seu dia passando arame nos postes de cerca. A gente brincava no terreiro de cangar sapo, capar gafanhoto, fazer morrinhos de areia. Às vezes, aparecia na beira do mato com a sua língua fininha um lagarto, e ele ficava nos cubando. Por barulho de nossa fala, o lagarto sumia no mato, folhava. A mãe jogava lenha nos coatis e nos bugios, que queriam roubar nossa comida. Nesse tempo, a gente era quando crianças. Quando é quando criança, a natureza nos mistura com as suas árvores, com as suas águas, com o olho azul do céu. Por tudo isso, que eu gostasse, desculpa, por tudo isso que eu não gostasse de botar data na existência, porque o tempo não anda para trás. Ele só andasse para trás botando a palavra quando de suporte. Então eu começo com esse texto lindo do Manuel de Barros para colocar para vocês um convite inicial para que a gente possa se colocar aqui nesse momento de interação no nosso quando agora, né? Nesse lugar que eu estou agora, nesse lugar de escuta, nesse lugar de fala, nesse quando de tempos de pandemia, nesse quando de reinvenção dos nossos seres, dos nossos modos de pensar, dos nossos modos de fazer, num sentido muito macro social, mas eu também convido para que a gente olhe para o micro, para o que está dentro da nossa individualidade. Quando a gente trabalha com texto, a gente trabalha com leitura e com escrita, né? Que são as duas maneiras, os dois caminhos que numa encruzilhada se materializam no texto. E nesse sentido, a gente está falando de sujeitos, de pessoas, de indivíduos, e a gente está falando de identidades, né? De histórias de vida, memórias, memórias conscientes e inconscientes. A gente está falando de nossos modos de ser no mundo, né? Cada um com seu modo de ser. Então, a gente trabalha um desenvolvimento nesse curso da identidade leitora e escritora, né? E para começar, eu queria trazer para vocês a nossa concepção do que é um texto, né? O que é texto? O que é linguagem? Mas o que é o texto, né? E a gente já trabalhou na história dos estudos linguísticos, dos estudos de linguagem, ao longo de todo o século XX, a gente já trabalhou com uma concepção de texto que é uma concepção mais fechada, num texto escrito, a um todo coerente, coeso, né, que só pode ser texto se for escrito. Isso foi uma época dos estudos teóricos sobre texto.
depois a gente teve um movimento que veio com a sociolinguística, né? Com esses estudos de linguagem que se preocupavam em juntar a teoria linguística com o social, e a gente começou a ver texto como comunicação. E aí a comunicação passou a ser a base. E aí entrou na comunicação os sujeitos, né? Antes, na primeira concepção, a gente falava de texto como se ele fosse assujeitado, ele não tivesse sujeito que se envolvesse ali. Os textos pairando no ar da sociedade, e a gente comentava e estudava o texto como esse todo que estava ali, independente do seu contexto, da situação em que foi produzido, em que língua foi feito, em que estilo linguístico foi escrito, se for uma linguagem informal, se foi formal, por quê? Aí a gente já fala do contexto, e também dos seus sujeitos, especialmente, desse eu, produtor, e desse tu, entre aspas, receptor, que hoje a gente não usa mais essa nomenclatura, né? São o interlocutor, né? O locutor, o interlocutor. E aí a gente tem um momento dessa fase de estudo textual em que o foco foi a comunicação. Como é que a gente está hoje? Onde é que a gente chegou hoje nos estudos de linguagem? A gente chegou na interação. Então, texto é o encontro, é a interação. Não existe um texto coerente sem uma produção e uma recepção, né? Sem um leitor que torne esse texto coerente. Né? Então, essa visão de que o texto ele é fruto e ele é cerne de uma interação social, que ele está arraigado nessa prática social determinada, faz parte dos nossos estudos pós-modernos de texto, né? Então, nesse sentido, os sujeitos envolvidos nessa leitura e nessa escrita, eles estão profundamente envolvidos nessa concepção de texto que a gente chama de sócio-interacional, né? E hoje, com as novas tecnologias de informação, a gente vê que essa concepção interacional, ela tem tudo a ver com texto, né? E aí a gente fala de texto não só escrito, tem o texto-imagem, uma música pode ser um texto, uma obra de arte como um quadro, né? Uma pintura pode ser um texto, tudo pode se transformar num texto, né? Então é uma visão ampla, um amplo escopo para essa concepção de texto. E é nesse sentido que a gente trabalha aqui na Universidade de Brasília, nessa disciplina, com a noção de texto. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ver um pouquinho, uns slides, tá? Para a gente poder falar. Vamos lá, para a gente poder continuar. E aí, nesse sentido, eu pergunto para vocês, né? O que eu preciso para escrever, né? Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Slide atual. Vamos ver. Fica bom assim? O que eu preciso para escrever? Tem gente que costuma dizer que eu preciso de inspiração. Tem gente que costuma dizer que para escrever eu tenho que ter um propósito, né? Eu tenho que ter conhecimento linguístico. E aí a gente pode trazer uma série de respostas e vocês aí do outro lado estão pensando, o que eu preciso para escrever, né? Eu queria que vocês já separassem um papel e uma caneta, porque a gente vai escrever, né? Mas eu preciso, para escrever, de uma coisa muito simples. Eu preciso de palavras para escrever. Como um ser de linguagem, eu preciso de palavras. Assim como o artista precisa da paleta de cores, né? E eu acho muito especial essa imagem que eu preciso de palavras e nada mais, né? Nós fomos acostumados a termos uma relação com a nossa escrita baseada no não, baseada no não pode escrever com S quando é com SS, não pode escrever maiúscula quando é minúscula, não pode escrever errado, não pode escrever mentiras, não pode escrever o que vier na sua cabeça. E então esse interdito, essa voz de interdição, ela está dentro de nós, porque ela foi internalizada enquanto nós éramos alfabetizados e enquanto nós vivenciamos eventos de letramento, sobretudo na escola. Então, o que acontece? O trabalho textual
para encontrar o seu estilo, a sua identidade escritora, para liberar a sua escrita, é muito importante que você traga consciência para essa voz interna, que é um eu interno, um eu escritor, que foi muito interditado. Tudo foi na base do não, da proibição e do medo de ser avaliado. Então, o processo avaliativo em cima dos textos dos alunos na escola é um processo que precisa ser revisitado, porque ele precisa ser curado, na verdade, é um processo adoecido, é um processo em que a gente trabalha com base em enquadramentos que vão cerceando a liberdade da escrita, a liberdade dessa palavra. Né? Então, se faz um Manuel de Barros, se ele tivesse sido cerceado, né? Nesse texto que a gente acabou de ler. Com certeza, os grandes escritores trabalham isso de inúmeras maneiras, mas o caminho que a gente propõe aqui é que a gente traga para a consciência crítica de linguagem, né? É um caminho filiado às escolas da análise de discurso, dos estudos críticos de discurso. E com a consciência crítica de linguagem associada ao meu texto, eu vou entendendo essa voz e eu vou trabalhando ela. Eu vou trazendo cura para essa escrita que foi tão cerceada e silenciada. Então, nesse sentido, eu queria mostrar para vocês, vou ler para vocês esse texto aqui. Não, não é esse, é esse. Antes dissesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furasse, arriasse e as vias de tudo fugisse. É do poeta José da Luz, né? José da Luz. Então, para a gente concluir essa introdução que eu trouxe hoje, para também não ficar muito pesado e cansativo o nosso momento aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como então que a gente desenvolve a nossa identidade escritora, né? Como é que a gente desenvolve isso? Eu vou propor uma dinâmica para vocês, então eu quero que vocês peguem papéis, 3 folhas, podem ser rascunho, o que for, e coloquem no chão. Folha 1 na frente de vocês, vocês fiquem em pé. Folha 1, folha 2, folha 3, tá? Fiquem em pé na frente dessas folhas. E vocês vão pisar nessas folhas. Então, vamos pisar na folha 1. Pisa com os 2 pés, respira fundo, inspira, solta pela boca e relaxa. E aí eu vou fazer uma pergunta, você vai fechar os olhos e o seu interno, seu mundo interno vai responder, tá certo? Vai responder com uma palavra, com uma frase. Quando responder, você anota no seu papel. Então, vamos lá, fechem os olhos. Para estar presente neste processo, eu preciso de... Deixa vir a resposta. Para estar presente neste processo, eu preciso de... Deixa vir a resposta. Não pense em que processo é, eu só vou revelar no final da dinâmica. É esse o objetivo. É o inconsciente falando com vocês. Vamos lá. Receberam a resposta, anotem. Tapetinho 1, papelzinho 1, tal palavra, tal frase. Respirem de novo e pisem no papel 2. Quando vocês pisarem no papel 2, observe o corpo de vocês, fechem os olhos e respirem, relaxem. E de novo eu faço a pergunta. Para estar presente neste processo, eu preciso de... Para estar presente neste processo, eu preciso de... Deixa a palavra chegar. Escreve no papel. E por fim, a último papel.
Sobe de novo, respira fundo. Para estar presente neste processo, eu preciso de... Não pensem a primeira palavra que vier. Para estar presente neste processo, eu preciso de... E assim, vocês têm 3 palavras, que são 3 respostas. Essa é uma dinâmica baseada na pedagogia sistêmica, de base da Hellinger Science, do Bert Hellinger. Eu vou falar para vocês o que é cada processo, tá bom? Então, tapetinho 1 significa leitura. Então, para você ler um texto, o que você precisa? Para você estar presente, pensando que a gente está chamando aqui de presença, essa inteireza, você esteja inteiro em você, na sua identidade, escritora e leitora, inteireza na sua identidade, para estar presente no processo da leitura, que é o tapetinho 1. Observe a resposta que você mesmo escreveu. Agora o segundo, para estar presente, realmente presente na escrita acadêmica, na escrita escolar, eu preciso de... E deixa a resposta vir que você escreveu aí. E por último, para estar presente na minha escrita livre, na minha escrita criativa, eu preciso de... Deixa eu ver o que veio aí. E assim a gente começa a investigar os nossos processos inconscientes, frutos da nossa escolarização, da nossa alfabetização e dos eventos de letramento dentro da escola. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou finalizando, a gente vai fazer mais um trabalhinho, que é ler exatamente isso aqui, que é um texto que uma escritora, professora, doutora em literatura africana, chamada Ana Vieira Pereira, escreveu sobre o ato de escrever. Então, eu vou ler para vocês aqui. Eu só preciso isso. Escrever é processo de encontro do si mesmo, da própria e irrepetível voz. Podemos e devemos escrever como escrevia Camões, ou Drummond, ou Clarice. E nessa procura do como o outro eu se faz palavra, tatearmos por entre essa selva de letras, em busca da nossa própria voz. Infelizmente, não se dá à escrita o tempo de que ela precisa. Para encontrarmos essa voz própria e única, é preciso lapidação, observação, compartilhamento. E é preciso permitir que a palavra viva em estado de liberdade, deixando-a que se escreva errado, que não tenha sentido, que não corra atrás da letra certa, que diga mentiras e bobagens, e comece do meio para chegar ao princípio. A palavra que não se diverte não se torna canção. Muito especial esse texto. E eu queria terminar esse vídeo, né, essa aula, deixando isso para vocês e vendo como isso vai repercutir dentro de vocês. Escrevam como vocês se sentiram ouvindo tudo isso, tendo consciência aí dos seus processos de leitura, escrita acadêmica, escrita criativa livre, autoral, tá certo? E já já a gente vai se ver de novo. Eu vou aqui agora parar de compartilhar a tela e parar de gravar também. Um beijo. Esta conferência será gravada agora.